Pela primeira vez ouvi falar de Bolsonaro aqui em Portugal, através da nossa mídia. E para todos aqueles que conhecem Bolsonaro, que sejam brasileiros, que vão ver este vídeo, eu quero deixar aqui a minha solidariedade com todos vocês, porque não é só a vossa mídia que é um lixo, não é só a vossa mídia que é fake news, a nossa mídia também é. E então o que é que aconteceu? Pelos vistos, a RTP, eu já vou explicar o que é a RTP, esteve no Brasil a falar com o Bolsonaro e fez uma entrevista com ele e assim. E a Euronews Portugal aproveitou a fazer uma reportagem relâmpago com cerca de 2 minutos, ok? Cerca de 2 minutos, sobre Bolsonaro. Mas obviamente, como toda a mídia manipuladora esquerdista, deturpou completamente aqui a mensagem real do que Bolsonaro defende no fundo e do que ele quer. E fez aqui uma reportagem de 2 minutos incrivelmente manipuladora. Manipuladora. A questão é, aqui em Portugal, a maior parte das pessoas não conhecem Bolsonaro, não sabem quem é Bolsonaro. Porque a única coisa que se ouve falar aqui é do Lava Jato, é do Lula, é da Dilma. Basicamente é isto. Eu, por acaso, sei, porque eu sigo a política brasileira de perto e estou dentro da maior parte dos assuntos que estão ligados até ao Bolsonaro, porque eu gosto de seguir a política brasileira, mas qualquer pessoa que vive em Portugal, não. As pessoas não conhecem. Ou seja, se as pessoas forem a conhecer o Bolsonaro através desta reportagem da Euronews Portugal, o que vai acontecer é que elas vão odiar à partida Bolsonaro. Porquê? Alguém que seja ativista, alguém que não goste e que não goste de homossexuais, que insulte os próprios adversários, como diz aqui, reparem, insultar os adversários, que defesa da ditadura militar, que defende, está aqui embaixo, está aqui, insultos aos adversários, defesa da ditadura militar, ok? Esta entrevista da RTP, a RTP é a Rádio Televisão Portuguesa, é a televisão do Estado português, digamos que é o veículo de comunicação português do Estado, a RTP, Rádio Televisão Portuguesa, esteve a falar com o Bolsonaro. Agora vamos ver o vídeo, porque o que interessa realmente é aqui o vídeo, ver o quanto manipulador ele é. Mas antes vamos ler aqui esta introduçãozinha da Euronews. Assumidamente radical, é assim que se define Jair Bolsonaro. Número 2 nas sondagens para as presidenciais do próximo ano, atrás do ex-presidente Lula da Silva. O homem a quem alguns chamam o Trump brasileiro, deputado do Partido Ecológico Nacional, conhecido pelas tiradas controversas, desde insultos aos adversários à defesa da ditadura militar. E reparem só, aqui o artigo colocou um link em insultos aos adversários. E vejam só qual é o vídeo que eles foram buscar dos insultos ao adversário. Foi este vídeo da Maria do Rosário. Toda a gente conhece esta situação entre a Maria do Rosário e o Bolsonaro. E vejam-me só aqui a manipulação que a Euronews está a fazer. Vejam-me só esta manipulação. Insultos aos adversários vai ter ao vídeo daqui, deste caso da Maria do Rosário. Uma coisa que os portugueses não sabem é que aí no Brasil existe uma emenda na Constituição ou um artigo da vossa Constituição brasileira que defende este tipo de linguagem usada dentro do plenário ou dentro do vosso Parlamento. Digamos que eles têm imunidade parlamentar para usarem um tipo de linguagem mais vulgar. Muitas vezes o Bolsonaro até fala disso. Está na Constituição. Aqui em Portugal isso não é permitido. Portanto, uma pessoa que em Portugal que não faz ideia disso, que vá ver isto aqui, insultos aos adversários, e vá ver este vídeo, principalmente se for uma mulher, vejam só qual é a ideia que essa pessoa vai ficar do Bolsonaro. Vejam só esta manipulação nojenta da mídia. Mas o melhor está na entrevista. Eu vou meter aqui os meus fones para vermos a entrevista e vou fazer aqui alguns comentários. Este vídeo pode ficar um bocadinho grande, mas eu tenho que fazer isto.
E lamento que nenhum youtuber brasileiro maior, tipo o Nando Moura, ou até mesmo o Arthur, do canal Mamãe Falei, ou o Lilo Vlogs, ou o Terça Livre, não conheçam não vão ver este vídeo, possivelmente isso não vai acontecer, mas acima de tudo que não conheçam este artigo com este vídeo, porque era uma pena que isto fosse exposto realmente. Mas vamos ver o vídeo. O link vai ficar na descrição, quem quiser ver o vídeo sem interrupções da minha parte. Eu vou fazendo aqui algumas pausas para fazer comentários e algumas coisas que eu quero dizer. Deixar bem claro que eu, sim, defendo Bolsonaro como um bom candidato, devido a algumas políticas que ele acredita e que ele defende, e por ser um político que não está ligado a nada de corrupção, de lava-jatos, nada, nenhum desses cenários. Portanto, é uma pessoa honesta, à partida é uma pessoa honesta, é uma pessoa patriota, e é este tipo de pessoa que o Brasil precisa. Embora eu não concorde com todas as opiniões de Bolsonaro e acima de tudo, acho que ele muitas vezes se excede e exagera demais. Neste momento ele já está mais controlado, porque ele é um candidato oficialmente, não é um pré-candidato. Ele já está mais controlado, ele já tem um outro tipo de discurso, mas já fez também muita cagada, também tem que se dizer isso. E é graças a essas cagadas, a momentos quentes que ele disse o que não devia, que a mídia usa a toda a hora para ir contra ele. Mas vamos ver o vídeo que é bastante interessante. Assumidamente radical, é assim que se define Jair Bolsonaro, número 2 nas sondagens para as presidenciais do próximo ano no Brasil, o homem a quem já chamam o Trump brasileiro, deputado do Partido Ecológico Nacional, conhecido pelas tiradas controversas, desde insultos aos adversários à defesa da ditadura militar. Basicamente eles acabaram de dizer o que eu li há pouco, porque é isso, foi basicamente isso. E vejam só, quem não conheceu Bolsonaro de lado nenhum, vejam só a ideia que tem. O Trump brasileiro, ou seja, uma pessoa de direita, que é notoriamente um radical, portanto, extrema-direita, que defende a ditadura militar e que insulta os adversários. Vejam só a ideia que o português, que não conhece Bolsonaro de lado nenhum, vai ficar logo do Bolsonaro. Logo. Vejam só a ideia. Principalmente aquelas pessoas que sejam mais liberais ou de esquerda, vão odiá-lo. Ponto. Odiá-lo. Infelizmente, a maior parte da população é socialista, não é? Vamos continuar. Você não tem que ser radical no combate à corrupção? Você não tem que ser radical no combate, na defesa dos valores familiares? Na inocência das crianças em sala de aula? Você não tem que ser radical no combate ao comunismo? Ou seja, ele é radical nisto que ele está a dizer. Para a defesa das crianças, contra a corrupção, contra o comunismo, etc. Ele é radical por causa disso. Mas uma pessoa que não veja a entrevista e que leia só o artigo, vejam só a ideia com que fica. E sim, tem que ser radical contra esse tipo de coisas. E outra coisa que os portugueses não vão perceber é esta, e já lá vamos mais à frente, é esta defesa das crenças na escola. Porque nós aqui em Portugal não temos escola sem partido, nós aqui em Portugal não ensinamos ideologia de género, não temos aulas de educação sexual, não temos nada disso nas escolas. Para já, pelo menos para já, não temos. Portanto, as pessoas não vão entender o que é que ele quer dizer com isto, ok? Continuar. Sou radical. Você não tem que ser radical no combate à violência no Brasil? Pois é. O combate, por vezes violento, ao crime é um dos cavalos de batalha de Bolsonaro, que várias vezes, nomeadamente quando votou pela destituição de Dilma Rousseff, não hesitou em evocar os militares autores do golpe de 64. Para ele, a ditadura nunca existiu. Autores do golpe, quando não houve golpe. O Bolsonaro fala disso várias vezes. Um golpe é uma coisa e um não golpe é outra coisa. Isso pode ser discutível, ok? Eu não vou aqui focar a ditadura. O que eu quero aqui dizer é que a Euronews fez o favor de tornar o Bolsonaro como um defensor de ditadura. E qualquer tipo de ditadura é errada. Portanto, as pessoas à partida já não vão gostar dele porque ele defende ditadura. Porque as pessoas em Portugal não sabem o que é que aconteceu no Brasil com a ditadura militar ou com o período militar, ok? Muita gente nem sabe o que é que aconteceu no tempo do salazarismo, quanto mais no Brasil. Portanto, vejam só a ideia que estão a passar do Bolsonaro. Em 2 minutos, a Euronews vai conseguir fazer com que o povo português, que não conhece Bolsonaro, comece a odiá-lo. Logo. Mas não houve ditadura militar aqui.
Os militares até lançaram um programa, Brasil, ame ou deixo. O Brasil cresceu assustadoramente, você tinha segurança, a família era respeitada. Você podia ir para Portugal e voltar a hora que você bem entendesse. Recentemente. Agora vamos para a parte aqui do debate homossexual, que muitas vezes a esquerda gosta de insistir nessa parte do Bolsonaro. Vejam só. Foi alvo de processos por declarações alegadamente homofóbicas. Num programa de televisão disse que nunca teria um filho gay porque tiveram boa educação. Quem não tem um amigo gay? Toda a gente conhece este episódio, tanto quem gosta e quem não gosta do Bolsonaro, mas sabem que ele já disse várias vezes em televisão que se arrepende de algumas coisas que disse no passado. E esta frase que ele disse que já se arrependeu, mas na altura ele estava a ser pressionado e estava a debater uma forte batalha contra o kit gay. O povo brasileiro sabe o que é o kit gay. E ele estava a lutar contra isso. E obviamente que movimentos do LGBT lutaram contra ele porque queriam que o kit gay fosse para as escolas. Mas ele não queria que fosse para as escolas. Obviamente que o Bolsonaro chocou com grupos ativistas LGBTs. Obviamente. E disse merda que não devia. Mas ele já se desculpou. Mas os portugueses que ouvirem esta parte da entrevista não vão saber isto. Não vão saber o que é o kit gay. Não vão saber que ele já disse várias vezes que não voltava a dizer o que disse. Portanto, não vão saber a justificação verdadeira por trás disso. E, acima de tudo, ele vai dizer que muitos gays votam nele, e é verdade. Mas os portugueses não vão acreditar. Porque uma pessoa que diz isto não vai acreditar nisso. É a chamada mentira política. Os portugueses não vão acreditar. Hoje em dia, a maioria dos homossexuais vota em mim no Brasil. A maior parte dos homossexuais vota em mim. Não sei se é verdade, se é mentira, mas sei que uma grande parte dos homossexuais apoia Bolsonaro. Até existem muitos vídeos no YouTube que provam isso, com opiniões de homossexuais e lésbicas, gays, etc. Mas o português não vai saber disso. Vejam só a impressão, em pouco mais de um minuto, que o português que nunca ouviu falar de Bolsonaro vai ficar. Vejam só. Vamos continuar. Se alguém, eu ou você, seja quem for, resolver ser gay, vai ser feliz. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, botar isso na escola, eu não admito. Pode me... Reparem neste pormenor daqui. Botar isso na escola eu não admito. O que é que o povo vai saber? O povo português vai entender. Como o povo português não conhece a famosa história do kit gay, o que o povo português vai interpretar é essa história de homossexuais meter na escola, não. O povo português vai interpretar que ele é contra os homossexuais andarem nas escolas públicas. O que o povo vai entender é isso. É que o Bolsonaro é contra os gays andarem nas escolas públicas com os meninos e com as meninas, digamos, heterossexuais. É isso, porque as pessoas não conhecem esta expressão botar isso na escola, que era o kit gay. Que os movimentos LGBTs brasileiros defendiam, assim como o G. Williams, o Willis ou o Raikio Parta defendia isso. As pessoas não sabem isso, as pessoas não vão perceber isso. Chamar de homofóbico à vontade, que isso eu não admito. Eu concordo com uma coisa com ele. As pessoas podem ser o que quiserem, podem fazer o que quiserem dentro da sua casa, com os seus amantes, com as suas namoradas, com os seus maridos, mulheres, com que bem que entenderem. Mas é na sua casa. E não tem que trazer aquilo para a praça pública, nem tem que obrigar toda a gente a gostar ou a aprovar aquilo. Isso é completamente diferente. E é isso que ele defende. E isso é traduzido pela esquerda como ser contra os gays. Isto é uma grande arma que a esquerda manipuladora e a mídia manipuladora como a Euronews vão usar contra o Bolsonaro. E não é só no Brasil, aqui também. Mas vamos acabar aqui a entrevista. Bolsonaro ultrapassa o centro-direita tradicional minado pelos escândalos de corrupção. Na capital, Brasília lidera à frente de Lula. Vejam aqui este fim de reportagem que também tem aqui uma 5 estrelas. Ouçam só. Estas eleições marcadas para outubro do próximo ano, difícil vai ser encontrar candidatos que nunca tenham tido problemas com a justiça. Ou seja, como eles não querem defender o Bolsonaro, o que é que eles disseram? Difícil é encontrar candidatos que não tenham tido problemas com a justiça. Porque problemas com a justiça é uma coisa e problemas com corrupção, lava-jato, é outra. Sim, o Bolsonaro já teve problemas com a justiça. Sim.
Acho que até foi por causa da Maria do Rosário, que ele foi tornado arguido, ou assim uma coisa qualquer. E agora por causa da campanha política, ele e o Lula acho que tiveram que pagar uma multa. Não sei, houve assim uma treta. Ou seja, grave ou não, ele também está dentro de processos judiciais, da justiça, sim. Mas não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com governo corrupto, não tem nada a ver com lava-jato. E aqui em Portugal a única coisa que se ouve falar do Brasil é lava-jato, Dilma e Lula. É a única coisa que se ouve falar aqui. Vejam-me só este fim de entrevista como é que foi. Como eles não puderam dizer que ele não estava associado à corrupção e à Operação Lava Jato, fizeram a coisa de outra maneira. Falaram dos esquemas de corrupção, falaram da justiça, e para não encaixá-lo e defendê-lo como um não corrupto, falaram da justiça de forma generalizada, de forma geral, não é? O que é que o português vai entender? Que o Bolsonaro, alguns portugueses vão entender que o Bolsonaro também tem problemas com a justiça, seja da corrupção, e é mais um políticozinho como os outros. E eu não estou a dizer que o Bolsonaro é especial, já disse isso ao início, mas não há qualquer tipo de índice de corrupção. E acho que é o único realmente que está nessas condições, não é? Mas vejam só, vamos aqui acabar de ver a reportagem, que são também 2 ou 3 segundos. A começar pelo favorito das sondagens. Ou seja, a começar o favorito da sondagem, está aqui uma imagem do Lula. Eles aqui fecham, tipo, ligam o Lula aos problemas judiciais e incluem Bolsonaro. Toda a gente sabe que o Lula está ligado ao Lava Jato, por causa de corrupção e lavagem de dinheiro, etc. Foi de uma astucidade incrível e de uma manipulação incrível esta reportagem de 2 minutos que acabou de destruir qualquer voto de confiança que as pessoas tenham no Bolsonaro fora do Brasil, qualquer apoio. É assim que a mídia funciona, é assim que a esquerda funciona. E eu não se devia ter vergonha. Eu lamento realmente que isto aconteça assim a olhos vistos, a céu aberto no nosso mundo. Lamento. Os brasileiros que virem este vídeo entendam que isto é uma luta que não é só do Brasil, é do mundo inteiro. A fake news é no mundo inteiro. E lamento, como eu já disse, que nenhum youtuber grande do Brasil veja este vídeo ou conheça este artigo, no mínimo, para poder desmantelar esta reportagem. E eu nunca pedi isso, mas se puderem partilhar este vídeo ou partilharem o artigo no Twitter, nos vossos Facebooks, eu agradecia, porque realmente isto é de muito, muito mau grado o que fizeram. Até à próxima.